Estamos entrando ao vivo para mais uma noite de meditação na Palavra do Senhor. Hoje é quinta-feira, 20 horas. O pessoal está começando a chegar. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês por aqui. Isso aí, estou gostando de ver. Tem um pessoal que chega pontualmente, já fica aguardando o início da live, né? Vamos então orar rapidamente. Senhor, muito obrigado por essa noite na tua presença, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor tem algo para nos transmitir, meu Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco. E nós declaramos que o Senhor Espírito Santo tem liberdade para falar em nosso meio. Então assuma o controle, assuma o comando e que nossos corações estejam preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera. Bom, na semana passada, então, a gente viu uma visão geral dos 4 evangelhos, né? Nós falamos do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o nosso foco foi diferente do que a gente tem feito na série Panorama Bíblico, porque essa série, ela foi preparada para a gente entender os principais acontecimentos das Escrituras na ordem cronológica, para que a gente possa ter uma melhor compreensão das Escrituras quando nós estivermos meditando nelas. Então esse é o nosso foco. Mas na semana passada a gente mudou um pouquinho. A gente acabou falando não dos acontecimentos, mas sim de uma visão geral de cada um dos evangelhos. No caso a gente viu quem foi o autor de cada um. A gente falou um pouquinho, né, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. A gente falou de qual era o público-alvo de cada um dos evangelhos e de qual era a visão que cada um deles queria passar do nosso Messias. Se você perdeu, não tem problema, não vai atrapalhar em nada a nossa conversa de hoje. Você depois tem a oportunidade de assistir, como eu já falei, está lá no YouTube, você vai lá e assiste, né? Mas hoje a gente vai então voltar para o nosso foco nessa nossa série do Panorama Bíblico e a gente vai então começar a análise dos 4 evangelhos, mais na ordem cronológica, né? A nossa intenção aqui não vai ser olhar o significado por trás de cada uma das passagens. Se a gente fosse olhar o significado por trás, aquilo que Jesus queria transmitir para as pessoas por meio de cada um dos ensinamentos dele, a gente ia passar alguns anos aqui, porque se for focar em cada ensinamento de cada evangelho, gente, tem assunto para uma vida, não é verdade? A gente vai focar aqui apenas nas histórias, na ordem em que elas aconteceram. E claro que a gente vai falar aqui de uma provável ordem, porque existem algumas linhas diferentes para organizar essa sequência. A gente sabe que, por exemplo, Mateus ele não coloca o evangelho na ordem. Claro que alguns eventos estão na ordem certa, mas o foco dele foi organizar por tema, por exemplo. E o mesmo acontece com os outros livros. Algumas histórias, alguns evangelhos tem partes que estão mais na ordem cronológica, tem partes que está focando mais no ensino propriamente dito. Então, colocar tudo numa sequência não é uma tarefa muito fácil. Já vou adiantando aqui. Existem várias linhas. Tem 2 que eu dei uma olhada a fundo nesses últimos dias. Uma delas é a dessa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Integrada, da Thomas Nelson. É uma Bíblia na ordem cronológica. Para você que está procurando uma Bíblia de estudo na ordem cronológica, é uma alternativa muito legal. Agora, quando a gente chega nos evangelhos, eu particularmente não gostei tanto da proposta deles. Tiveram algumas partes que eu acho que poderiam ter sido organizadas de outra forma. Por outro lado, eu vou voltar a falar aqui do MacArthur, que ele é uma bênção. Tem esse livro aqui do Manual Bíblico do MacArthur. E o MacArthur ele apresenta uma proposta cronológica também para os evangelhos que eu gostei bastante. Então a gente vai focar aqui mais nessa proposta que foi apresentada pelo MacArthur. Combinado? E para isso a gente vai dividir os evangelhos em algumas fases, né? A gente vai falar então dos primeiros anos de Jesus. Nós vamos falar depois do começo do ministério público de Jesus, do período em que ele tem um ministério na Galileia, que é a maior parte lá na Galileia. Nós vamos olhar o mapa depois para você entender onde é que é a Galileia. Depois o ministério de Jesus na Judéia. Em seguida, o ministério de Jesus na Pérea. Aí nós partiremos para aquele período que antecede a crucificação. Falaremos do período da crucificação e ressurreição, e depois falaremos da pós-ressurreição. Então, essas são as fases que a gente vai dividir só para fins de organização, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. E sem mais delongas, a gente vai começar então agora falando do período da infância
da infância de Jesus. Então, a nossa linha do tempo do Antigo Testamento, ela começa em Lucas 1, numa cidade montanhosa, lá da região da Judéia, onde morava um casal de idosos, um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa, Isabel. Em determinado momento, Zacarias ele é sorteado para oferecer incenso perante o Senhor, né? Lembra que tinha um altar do incenso, que ele era... Só um segundinho, gente. Pronto. Que tinha um altar do incenso, que ele queimava no santo lugar, e então o sacerdote entrava lá para apresentar um incenso, né? Para acender, né? Para fazer com que o incenso subisse até o Senhor. E Zacarias, em determinado momento, foi sorteado para isso. E quando ele vai lá oferecer incenso para o Senhor, um anjo aparece para ele e fala que a esposa dele iria engravidar e ele teria um filho. E esse filho, nele repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito que estava em Elias, e ele prepararia os caminhos para a vinda do Messias. E aqui a gente está falando justamente de João Batista, certo? Bom, no 6º mês de gravidez de Isabel, esposa de Zacarias, um anjo aparece lá em Nazaré. Deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa, só para você ter uma noção melhor de onde é cada uma dessas partes. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Bom, dessa vez você vai entender melhor o mapa, porque eu imprimi num outro formato. Toda vez minha esposa fala, você tem que imprimir no modo espelho, porque quando eu coloco aqui para vocês fica invertido, né? Dessa vez o mapa está na posição certa, tá vendo aqui, gente? Ó, então, aqui embaixo nós temos a Judéia, tá? Essa é a região da Judéia, e aqui em cima é a região da Galileia, tá? Você vai ver aqui, esse é o Mar da Galileia, aqui nós temos o Mar Morto, e aqui nós temos o Rio Jordão, que conecta esses dois mares, tá bom? E aqui em cima, então, nós temos Nazaré, e aqui embaixo nós temos Jerusalém, e aqui, nessa região montanhosa, perto de Jerusalém, era onde estava, então, Zacarias e Isabel. E agora, 6 meses depois, a gente sobe aqui para a cidade de Nazaré. Agora eu que estou tendo dificuldade para identificar, porque está invertido. Mas aqui, ó, Nazaré. Nazaré, um anjo aparece aqui, tem até uma setinha, ó, que eu tinha colocado, uma setinha, um anjo aparece aqui em Nazaré, então, para anunciar para uma virgem chamada Maria, que ela iria engravidar e que ela daria luz ao Messias. E ela pergunta, como é que pode ser isso, se eu sou virgem? E aí o anjo fala que o Espírito do Senhor, né, repousaria sobre ela e ela então conceberia, certo? Bom, Maria era parente de Isabel, ela desce então até a região lá da Judéia e ela fica com Isabel por 3 meses. Depois desses 3 meses, ela sobe de novo lá para Galileia. Eu quero que vocês tenham essa noção legal do mapa, gente, porque dá uma outra visão para a gente, né? Então, novamente, ó, ela sai daqui, ela vem aqui para baixo, fica com sua parente, né, Isabel, 3 meses, depois volta aqui para cima, para Nazaré. E aí acontece uma coisa, né? O imperador lá de Roma dá um decreto e determina então que deveria haver um recenseamento, né? E com o recenseamento, o que acontece? José e Maria são forçados a descer lá para Belém. Belém, que novamente eu mostro para você, fica coladinha em Jerusalém. Então Belém está aqui, Jerusalém está aqui em cima, ó, fica muito próximo uma da outra, né? Por quê? Porque José era da família, era descendente de Davi. E Davi era um belemita, se você se recorda aí lá da nossa conversa no Antigo Testamento, né? Então, eles são forçados a percorrer aí essa distância para chegar até Belém, para que fosse feito, então, o recenseamento, tá? Bom, eu acho muito legal a forma como esse fato é narrado nesse livro aqui, ó, que é o Novo Atlas da Bíblia, do Barry Batesel. Ele faz referência a um salmo, a um versículo, que é o Salmo 76:10, que fala o seguinte: certamente até a ira dos homens louvará o Senhor. Por que ele fala isso? Por meio de um decreto de César Augusto, José e Maria são obrigados a percorrer ali 110 quilômetros aproximadamente para chegar até Belém, para fazer o recenseamento, e consequentemente Jesus nasce em Belém. E por causa disso, por causa desse decreto, é cumprida, então, aquela palavra que foi profetizada lá atrás pelo profeta Malaquias, Malaquias 5:2, que diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel,
e cujas saídas são desde os tempos antigos até os dias da eternidade. Gente, muito precioso, né? Então Deus usa o que Ele quiser, quem Ele quiser, para fazer valer a vontade dele. A gente vê o cumprimento da palavra do Senhor por meio do decreto do imperador César Augusto, né? E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses que eu quero interligar aquilo que a gente está conversando hoje com o nosso tema da semana passada. Na semana passada, nós conversamos sobre os autores de cada um dos evangelhos, o público-alvo e a visão que ele gostaria de transmitir acerca de Jesus, né? Olha que interessante. Mateus, ele escreve o seu evangelho para apresentar Jesus como o rei dos judeus. Então ele escreve para os judeus para apresentar Jesus como rei. Então Mateus, ele apresenta no seu evangelho uma genealogia de Jesus. E é claro que para os judeus a genealogia era uma coisa extremamente importante. Era importante a tribo a que pertencia a pessoa, era importante quem que eram os descendentes da pessoa, né? Os antecedentes da pessoa, tudo mais. Os antecessores da pessoa, né? Enfim. Então, quando Mateus escreve a genealogia de Jesus, ele segue pela linha de José. Nós sabemos que José não foi o pai biológico de Jesus, mas ele foi o pai legal de Jesus. E ele escreve a sua genealogia e ele mostra que lá em cima passa por Salomão, passa por Davi, porque os judeus sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi, e ele não para por aí. Ele segue até Abraão. Abraão que era uma figura central também para os judeus. Então olha que interessante. O foco que Mateus dá no seu evangelho é expresso justamente na maneira como ele apresenta a genealogia de Jesus. Aí a gente vai para Marcos. Nós falamos na semana passada que Marcos escreve para os cristãos lá de Roma, né, os gentios de Roma. E Marcos apresenta Jesus como o servo obediente. Agora pensa comigo, um servo importa a genealogia de um servo? Faz diferença de quem que ele é filho, de quem que ele é neto? Não faz, concorda? Pois é, Marcos no seu evangelho não apresenta a genealogia de Jesus. Porque para um servo isso não faz diferença. Vamos para Lucas agora. Lucas, a gente sabe que ele escreve para Teófilo, mas quando a gente pega o evangelho de Lucas, há um consenso que ele destina o seu evangelho, aquelas palavras, para os gregos, né? E os gregos, eles valorizavam muito o homem. Então ele apresenta Jesus como o homem perfeito. E Lucas, ele mostra Jesus, ele mostra o cuidado que Jesus tem com os rejeitados, com os deixados de lado, com as mulheres, com os pecadores, com as crianças, com os gentios, enfim. Lucas dá essa visão de Jesus. Então ele mostra que a salvação ela está ao alcance de todo mundo. E quando ele apresenta a genealogia de Jesus, olha que precioso isso. Ele também passa por Davi, mas ele passa por Davi não através de Salomão, ele passa por Davi através do seu filho Natã. E ele sobe até Adão. Gente, como Jesus é apresentado como homem perfeito, que busca todos, nós temos então Lucas apresentando a genealogia de Jesus subindo até Adão. E aí nós chegamos... e aí só para explicar direito, né? Mateus apresentou então a genealogia do pai legal de Jesus, que era José, e Lucas apresenta da mãe de Jesus, Maria. Faltou quem? Por quem que Jesus foi concebido? Pelo Espírito Santo, não é verdade? Então está faltando a genealogia agora divina de Jesus. Quem é que é responsável por apresentar essa genealogia? João. Gente, como é que começa João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, agora nós temos a genealogia de Jesus, mas pela linhagem divina. Por quê? Qual que era o objetivo do Evangelho de Jesus? Mostrar, provar que Jesus era o Filho de Deus para que todos crescem nele, certo? Então, olha que maravilhoso como a gente conecta agora o que a gente falou na semana passada com a história de Jesus por meio da genealogia que é apresentada em cada um dos evangelhos. Muito interessante, né? Jovens, fiquem atentos, eu vou pedir isso depois para vocês, quero ver se vocês estão afiados, se vocês vão memorizar isso aí. Bom, então Jesus nasce, né, lá em Belém, e aí nós temos o relato da visita dos pastores, os pastores que têm aquela visão dos anjos. Logo depois nós vemos que Jesus é circuncidado ao 8º dia, cumprindo a lei de Moisés. Depois que passa o tempo da purificação,
ele é apresentado no templo, provavelmente com 40 anos de vida, 40 dias de vida, aproximadamente, certo? E aí, novamente, cumprindo tudo aquilo que estava na lei de Moisés. E pouco tempo depois, ele volta. Então, depois que ele vai para Jerusalém, que ele é apresentado, ele volta para a cidade de Belém. E a gente sabe que ele volta para Belém porque vem os magos, que nós já falamos, não eram 3 magos do Oriente. A palavra não fala que eram 3, hein? Os magos chegam apresentando, então, os presentes, eles encontram Jesus justamente em Belém, certo? E nós já falamos também que quando fala magos do Oriente, esse Oriente provavelmente está fazendo referência ali à região da Babilônia, que ficava no Oriente de Jerusalém, né? Então a referência, quando a gente vê norte, sul, leste, oeste, na Bíblia, a referência é sempre Israel e principalmente Jerusalém, tá? Então não é o Oriente, os magos que vieram lá da Coreia do Sul, dos Doraminhas, nem os magos que vieram lá do Japão, tá, galera? Eles provavelmente vieram na região que hoje é o Iraque, antigamente Mesopotâmia, Babilônia. Beleza? Fechou? Bom, então, nós sabemos que quando os magos vão até Jesus, eles antes falam com o rei Herodes, a gente está falando aqui de Herodes o Grande, e eles perguntam, onde é que está o Messias para que nós o adoremos? E aí Herodes fala, olha, vai lá, descobre onde ele está e depois você volta aqui para me falar para que eu também vá adorar. Mas nós já sabemos que ele, na verdade, queria era matar Jesus, e nós já falamos por quê quando nós conversamos sobre o período interbíblico, depois você vai e assiste, que você vai ter essa explicação, para a gente não perder tempo aqui. O que acontece? Os magos, eles não voltam para falar com Herodes. Herodes fica furiosíssimo e ele ordena a morte de toda criança abaixo de 2 anos, lá de Belém e das circunvizinhanças, né? Porém, um anjo já tinha antecipadamente precavido José, falado para ele, ó, Herodes vai tentar matar Jesus, então foge. E aí a gente vê que José, Maria e Jesus vão para onde? Onde é que vão? Eu sei que vocês sabem onde é que ele foi. Foi para o Egito. Então, olha aqui a rota. Ó. Vamos voltar para o nosso mapinha que agora está certo, né? Então, ó, eles saem de Nazaré, eles vão até Belém, certo? Então, aqui é a Galileia, tá vendo Galileia? Sai da Galileia, desce para a região da Judéia, que é onde fica Belém. Jesus nasce em Belém, é apresentado aqui em Jerusalém, no templo. Logo depois eles voltam para Belém, os magos vêm, visitam, e aí eles saem daqui, ó, e eles vão para o Egito e ficam no Egito por um tempo. Quando a gente falou lá do cativeiro da Babilônia, a gente viu que parte dos judaítas parte foi para o cativeiro da Babilônia e parte fugiu para o Egito. E desde então uma grande quantidade de judeus estava habitando lá no Egito. Então Jesus provavelmente ficou ali naquela região. Pode ser que tenha ficado na cidade de Alexandria, que era uma das principais cidades da época, né? Ele pode ter ficado justamente ali. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que se arrisca a falar aqui em que ano que Jesus nasceu? E aí? Em que ano você acha que Jesus nasceu? Vou até beber uma água para dar tempo de você responder. Água bebida. Que ano que Jesus nasceu? Aí a pessoa está pensando assim já. Bom, se o tempo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, faz todo sentido que ele tenha nascido no ano 0, não é verdade? Olha que interessante. Jesus não nasceu no ano 0. Jesus, muito provavelmente, nasceu no ano 6, antes de Cristo, antes dele, no ano 6 antes dele. Por que a gente supõe que essa seja a data mais provável? Porque Herodes o Grande morre no ano 4 antes de Cristo. E aí, ele morre ali no final de março para início de abril do ano 4 antes de Cristo. Então, ao saber quando ele morreu, a gente tem uma previsão de quando Jesus nasceu. Lembrando que ele mandou matar as crianças abaixo de 2 anos lá de Belém. Se ele mandou matar abaixo de 2 anos, quer dizer que há 2 anos antes, mais ou menos, Jesus tinha nascido. Então, se ele morre no ano 4 menos 2... ou 4 mais 2, 6, né? No caso, porque a gente está contando de trás para frente. Então a gente vai lá para o ano 6 antes de Cristo, que é o período aproximado em que Jesus nasceu. Então a nossa linha do tempo está um pouquinho errada aí nos anos. Jesus fica lá, né? A família de Jesus fica então no Egito por um tempo, até que Herodes morre, e aí um anjo aparece para José novamente e fala que já é seguro para eles voltarem lá para Israel. José pega a sua família, volta para Israel. Mas, quando Herodes morre, Herodes,
a gente sabe que ele ganhou o título de rei dos judeus, nós já falamos sobre isso também na nossa aula do período interbíblico. Quando Herodes morre, e agora eu vou provavelmente ter uma dificuldade para mostrar, porque tá invertido para mim, né? Mas vamos lá. Quando Herodes morre, o território dele é dividido. Todo esse território colorido aqui era o território que estava debaixo do domínio de Herodes, né? Mas no momento em que ele morre, essa parte de baixo aqui, ó, que está em laranja, que é justamente a Judéia, ela vai para Arquelau, que era o seu filho. Só lembrando para vocês que Samaria tá aqui, ó. Aqui é Samaria, tá? Essa parte aqui de verde, que é justamente a Galileia, tá? Tá vendo aqui a Galileia? A Galileia vai para o filho de Herodes o Grande, que também se chamava Herodes. Mas aí a gente está falando agora de Herodes Antipas, tá? E aqui essa parte vai para o outro filho de Herodes, que era o Filipe. Aquele que é citado também lá nos evangelhos, né? Que João dá uma peia em Herodes porque está de rolo com a mulher do seu irmão Filipe, que era justamente dessa região daqui. Então, o que acontece? Arquelau era terrível, era um homem terrível também. Então, quando José vai voltar para Israel, ele fica receoso de ir lá para a região da Judéia, que estava agora sob o comando de Arquelau, e ele resolve voltar lá para Nazaré, que era de onde eles tinham saído antes do recenseamento. Então, olha que coisa, gente. Eles saem daqui, vão para Belém, vão para o Egito, e do Egito eles voltam e vêm habitar aqui na região de Nazaré. Tá? E a palavra fala que que em todos os anos José e Maria desciam lá para Jerusalém, né, para celebrar a festa dos judeus, que era justamente a Páscoa. E aí a próxima referência que nós temos de Jesus é com 12 anos de idade, quando Jesus desce com seus pais também para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E eu quero ver se vocês estão afiados aí na Bíblia. O que aconteceu quando eles descem com Jesus com 12 anos de idade? Vocês lembram o que aconteceu? Se você não lembra, eu vou falar. Eu lembro, ó, botou aqui, eu lembro. Eu vou falando aqui, mas eu tenho certeza que você vai lembrar por aí, né? O que acontece é o seguinte: eles ficam lá na Páscoa, ou eles ficam lá para celebrar a Páscoa. Quando eles estão voltando lá para a cidade deles, no final do primeiro dia da viagem, eles percebem que Jesus não estava na caravana. Eles achavam que Jesus estava com os parentes ali, né? Mas Jesus não estava. Então eles voltam para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, depois de 3 dias, eles encontram Jesus no templo. Jesus estava aprendendo, estava conversando, perguntando para os mestres, né? Não estava ensinando, ele estava ali mais perguntando, questionando, e todos estavam admirados com a sabedoria de Jesus. E aí é quando ele fala: você não sabia que eu estaria aqui na casa dos meus pais, do meu pai? Enfim. Depois disso eles voltam então para Belém, e aí nós não ouvimos mais nada, a Bíblia não fala mais nada de Jesus, a não ser uma passagem que está em Lucas 5,52, que fala que crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça para com Deus e para com os homens. Então aqui a gente termina o nosso primeiro período daqueles que a gente tinha dividido, que é o período da infância e juventude de Jesus. Essa é a última citação que a gente tem, né? E agora a gente dá um salto e a gente vai começar o segundo período, que é justamente o início do ministério público de Jesus, quando ele começa a aparecer publicamente. A gente vai dar um salto de quase 20 anos. Jesus agora tem perto de 30 anos de idade, lembra? Tinha 12, então saltamos aí 18 anos. E agora a gente começa essa nova etapa, inclusive, só para que vocês saibam também, imagino que todos aqui já saibam, mas eu vou falar do mesmo jeito. José não é mais citado. A última vez que José é citado no Evangelho é justamente nessa passagem de Jesus com 12 anos de idade. Então, muito provavelmente, em algum momento entre esses 12 anos e o início do ministério público de Jesus, José morre, certo? Bom, essa nossa nova fase, ela começa não com Jesus, mas ela começa com João Batista. Antes de Jesus aparecer publicamente, aparece João Batista, que pregava no deserto, né? Então, João Batista começa o seu ministério provavelmente ali por volta do ano 26 depois de Cristo. A partir de agora, sempre que eu falar um ano, é depois de Cristo, certo? Por volta do ano 26, ele começa a pregar no deserto da Judéia, e agora você já sabe
que quando a gente fala da Judéia, vou até dobrar aqui para ficar mais fácil, a gente está falando dessa região aqui de baixo. Então João Batista pregava por essa região. Olha só, gente, aqui é o Rio Jordão, esse filetezinho aqui, ó, é o Rio Jordão. Lembra que João batizava próximo do Jordão? Então era nessa região aqui, ó, deserto, Jordão, por aqui que João Batista ficava, tá? Quando ele estava pregando ali, e ele pregava a necessidade do arrependimento. E a gente sabe, porque está lá em Lucas 3, que nesse momento nós temos agora Herodes Antipas, né? Como o governador aqui da região da Galileia, e Arquelau já não era mais o governador da região da Judéia. Agora nós temos Pilatos como governador dessa região. Então, quando você ouvir falar em Pilatos, saiba que ele dominava essa região e Herodes dominava essa região daqui, tá? Região que antes era estava toda debaixo do domínio de Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas. Ficou claro isso? Se tiver alguma dúvida, gente, vocês vão falando aí, que eu sei que é muita informação que a gente está passando. Eu sei que tem coisa que confunde um pouquinho. Se não der para ver o mapa, se ficar muito rápido, se não der para entender, vocês vão falando aí que eu vou ajustando aqui. Combinado? Deixa eu só dar um tempo para ver o que vocês vão falar. Beleza, ficou claro. Live rica. Que bênção que a Linha tá na área também. Eu tô vendo que o pessoal tá comentando. O Xande está aqui também comentando. A Paulinha falou que está aqui fazendo uns comentários muito bons. Não foi bem isso que ela falou, mas eu vou deixar dessa forma. Bom, então, a gente sabe que nesse momento é isso que está acontecendo aqui politicamente na região. Inclusive, nós falamos na nossa live do período interbíblico o que estava acontecendo, né, nessa região, que rei que veio depois de quem. Se você perdeu, eu sugiro que você assista. Eu não vou parar aqui para falar agora, porque senão a gente vai perder tempo. Mas assista depois para você compreender bem. E falando aqui de João Batista, é muito interessante porque Jesus fala que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Muitas vezes a gente lê essa passagem e a gente não para refletir no peso que essa frase tem. Olha para o Antigo Testamento. José, Daniel, Davi, Isaías. Olha o tanto de homem de Deus usado tremendamente. E Jesus vira e fala que se você pegar todo esse grupo, ninguém é maior do que João Batista. Olha que coisa impressionante. Imagina como João Batista era um cara diferenciado, não é verdade? E, gente, tinha que ser mesmo, né? Porque ele queria preparar o caminho para o Messias, o caminho para o Senhor, levando as pessoas ao arrependimento, preparando o coração das pessoas para que elas aceitassem a palavra de Jesus. E, curiosamente, a Bíblia traz pouquíssima informação sobre João. Quando a gente ouve Jesus falar que ele era o maior dentre todos que nasceram de mulher, era pra gente pensar, poxa, então deve ter muita informação aqui sobre ele, né? Não tem quase nada sobre João. E eu até entendo, eu suponho que tenha que ser assim realmente, porque naquele momento o foco não era João, o foco era Jesus. Tudo ali estava sendo direcionado para Jesus e precisava que viesse o maior homem nascido de mulher até aquele momento para preparar o caminho para o rei da glória, para o grande rei que iria chegar, certo? E é interessante a gente ver justamente esse caráter, esse perfil de João de forma muito clara no momento que acontece depois, não aconteceu naquele momento, né, nesse momento que a gente está falando da cronologia, mas acontece depois, quando Jesus estava batizando, e aí um seguidor de João vê aquilo ali, vê que Jesus tem mais discípulos que João, vê que Jesus batiza mais pessoas que João, e ele vira para João e ele fala, olha, aquele homem lá que você batizou, ele está com mais seguidores que você, ele está batizando mais gente que você. E, gente, João dá uma resposta que é tão preciosa, mas ela é tão preciosa. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Está em João 3, 26 a 31. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Olha que preciosa essa fala de João. E a gente vê Jesus depois ensinar várias vezes, né, sobre a necessidade de sermos o menor se quisermos ser o maior, de servirmos se quisermos ser grandes no reino. Inclusive a Sassá estava conversando comigo sobre isso recentemente, né, Sassá? Ontem, na nossa conversa. E olha aí, a gente vê então João mostrando por que ele era o maior, né? Por que ele era o maior dos nascidos entre mulher até aquele momento. Pois é, gente. Então, voltando aqui para a nossa linha do tempo, João estava batizando e em determinado momento Jesus aparece para ser batizado justamente por João Batista. E quando ele é batizado, a palavra fala que o céu se abre e o Espírito desce sobre Jesus numa forma de pomba, né, corpórea. E aí a gente vê uma voz dos céus que diz: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Certo? E essa história é narrada nos 4 evangelhos. Tá? Se você quiser anotar aí, essa história está em Mateus 3:11, Marcos 1:7, Lucas 3:12 e João 1:24. A gente sabe que nem todas as histórias estão em todos os evangelhos. O evangelho de João, por exemplo, tem 90%, 90% dele é basicamente histórias novas, novidades que não estão nos outros evangelhos. Mas essa história está nos 4 evangelhos. E depois que Jesus é batizado por João, ele vai para o deserto e ele passa aqueles 40 dias, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias sem comer, ele tem fome e o diabo vai e aparece e nós temos a tentação. Novamente, eu não vou focar aqui nas histórias para a gente não perder muito tempo, né? Eu estou no ensinamento por trás da história, eu vou tentar focar mais nas histórias, mas eu estou me lembrando aqui do apóstolo lá na igreja, o apóstolo José, que ele recentemente, ele falando sobre essa tentação de Jesus, e foi bem engraçado, porque tem muitas pessoas que deixam o Salmo 91 aberto em casa, achando que você deixar uma Bíblia aberta vai afugentar o diabo, né? Que o diabo vai sair correndo. E é curioso porque na segunda vez que o diabo vai tentar Jesus, ele cita o quê? Ele cita o Salmo 91. Ele fala, né? Se você é o Filho de Deus, atira daqui, né? Porque está escrito que aos seus anjos dar ordem a seu respeito, para te segurar com as mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Então, o diabo vai e cita o Salmo 91 para Jesus. Então, para quem acha aí que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 está espantando o diabo, eu vou te falar que é mais fácil você dar uma lidinha para memorizar mais aquilo ali e te enganar depois, né? Então, fica atento, isso não adianta de nada não. Tá? Você tem que ler a Bíblia, que meditar na palavra de Deus e tá afiado, e é até por isso que a gente está aqui conversando sobre o panorama bíblico, sobre esses acontecimentos. Verdade? Bom, então, enquanto Jesus estava lá sendo tentado, João estava testemunhando sobre Cristo, né? E logo depois que Jesus então é tentado, que ele volta lá para aquela região, lembrando que Jesus está na região da Galileia, aqui em cima, né? João vira e fala, João vê Jesus e vira e fala: aquele é o Cordeiro de Deus. Ele dava testemunho que ele viu quando ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e que Deus já tinha falado para ele que aquele em quem o Espírito Santo descer era o Messias, o enviado. E quando ele está falando isso, alguns dos seus seguidores escutam, veem o que ele está falando e vão até Jesus e começam a seguir Jesus também. Inclusive, André era discípulo de João Batista até aquele momento, e ele passa a seguir Jesus. André vai e ele fala com seu irmão Pedro, e Pedro também passa a seguir Jesus. E nós temos ainda Filipe, que passa a seguir Jesus também. E os 3 eram justamente da cidade de Betsaida. Deixa eu procurar aqui, eu estou cheio de mapinha hoje para vocês aqui. Olha onde fica Betsaida, gente. Aqui, ó. Bom, agora é o seguinte, ó. Eu estava mostrando para vocês aqui esse mapa, né? E agora a gente vai ver o mapa dessa região aqui, tá? Com zoom nessa região. Vamos lá? Aqui está o mapa com zoom. Tá ao contrário? Tá ao contrário. Então, Betsaida tá bem aqui, ó. Betsaida. Bem nessa região, tá? E Jesus estava em Nazaré, estava morando em Nazaré nessa época, né? Que Nazaré... Gente, olhar o mapa ao contrário é muito difícil. Agora eu tô vendo o que vocês passaram nesse tempo todo que eu fiquei mostrando, né? Nazaré tá bem aqui, ó. Tá vendo Nazaré? E Betsaida tá por aqui, tá? E além desses 3, Natanael também começa a seguir Jesus. Provavelmente
nesse período. Eu falo provavelmente porque a palavra não é clara acerca do momento exato, mas dá a entender que nesse momento eles começam a seguir Jesus. E aí, próximo desse período, a gente tem o primeiro milagre de Jesus, ou pelo menos o primeiro milagre público que é narrado na palavra de Deus. E eu quero ver se você está afiado aí. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Você lembra? E aí? Kelinha botou Jesus, maior influência de todos os tempos. É verdade, é isso aí. Quem é que lembra qual que é o primeiro milagre que foi feito por Jesus? Vou dar uma dica aqui. Opa, pronto, não precisa dar dica não, Paulinha já matou aí. Transformar água em vinho, isso aí. E minha mãe colocou já a cidade em Caná da Galileia, né? Caná da Galileia, que também está pertinho, mas deixa eu ver se eu acho no meu mapa na posição certa antes de mostrar para vocês, porque vai ser mais fácil de eu achar aqui. Acho que eu estou até fora da... Deixa eu achar aqui, gente, porque para achar esses mapas na cidade nele investido é mais difícil. Bom, não estou achando... achei. Caná tá bem aqui. Achei no outro, já perdi aqui. Caná tá... Aqui, ó, Caná. Caná da Galileia. Aqui tá Nazaré, aqui tá Caná, tá? Então aqui é onde Jesus faz o primeiro milagre dele, né? Transformação da água em vinho. Logo depois dele fazer esse milagre, ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, gente, aqui em cima também, ó. Olha aqui, Cafarnaum tá aqui, ó. Coladinho, Cafarnaum aqui, Betsaida aqui, ó. Ele vai para Cafarnaum e aí de lá ele desce. Na verdade, é engraçado, né? Porque pra gente, quando a gente pensa assim, quando a gente lembra que Nazaré tá aqui, né? E Jerusalém tá aqui, a gente pensa que ele desceu para Jerusalém, certo? É igual falar assim, eu desci lá para o Rio Grande do Sul. Mas na verdade, a palavra fala que ele sobe para Jerusalém, né? É igual falar, eu subi lá para Florianópolis. Gente, esquisito, né? Mas é porque tá falando da altitude, porque Jerusalém fica numa altitude maior. Então ele sobe para Jerusalém justamente para celebrar a Páscoa. E aí é quando a gente vê aquela cena em que Jesus faz a purificação do templo, expulsando os vendedores, os cambistas, né? Que ele faz aquele chicote de cordas, né? De azarrog, acho que é esse o termo que eles usam, tá? Para expulsar os cambistas, né? Então a purificação do templo aconteceu por aí. E quem fala desse episódio é justamente João. Inclusive é por meio do Evangelho de João que a gente presume, né? Que a maioria das pessoas, pelo menos, acreditam que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, porque ele cita as idas de Jesus lá para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Bom, lá em Jerusalém ele também encontra com o fariseu Nicodemos, quando ele conversa com Nicodemos, que importa nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus, certo? É também nessa passagem lá em Jerusalém, logo no comecinho, então, da aparição pública de Jesus. E aí, logo depois daí, Jesus vai lá para a região esqueci o nome do rio, do Jordão, para batizar. E aí a gente provavelmente está pensando aqui nas margens do Jordão, aqui embaixo também, né? Na região da Judéia, até que os fariseus percebem que Jesus estava batizando mais do que João Batista, e aí nesse momento, o que acontece? Jesus decide voltar lá para cima, lá para Galileia. Quando ele pensa em voltar para Galileia, no Evangelho de João, a gente vê que Jesus fala que João fala que era necessário que eles passassem por Samaria para que eles fossem até lá. E é interessante porque quando a gente lê isso, dá a entender que a única rota entre aquela região ali de Jerusalém, né, entre Jerusalém e a Galileia, era por Samaria. Mas não é verdade. Existiam outras rotas também, né? Aqui eu tenho mais um mapinha. Ó, esse é o mapa com as principais rotas da época. Então olha a quantidade de rota que você tinha para ir lá para cima, né? Então, existiam outras alternativas, inclusive muitos judeus preferiam por outras alternativas para não se encontrarem com os samaritanos, porque eles tinham um ódio pelos samaritanos, né? Eles tinham uma rixa muito grande, judeus e samaritanos. Mas João fala que era necessário que eles passassem por Samaria. Gente, era necessário porque Jesus sabia que ali existia uma mulher desprezada, uma mulher que era rejeitada, que estava tirando água de um poço e Jesus precisava falar com ela para oferecer água viva para ela. É por isso que Jesus precisava, que era necessário que eles passassem por Samaria. Aí você pode até estar pensando, Walter, mas por que você está falando que ela era desprezada? Se a palavra não fala isso de forma clara. Bom, a palavra afirma que ela estava tirando água do poço na hora sexta do dia. Hora sexta do dia era meio-dia.
A contagem começava ali no nascer do sol, por volta das 6 horas. Então, 6 mais 6, 12, por volta do meio-dia. E as pessoas, as mulheres, elas costumavam ir pegar água logo na primeira hora do dia, entre 6 e 7 horas da manhã, porque estava mais fresco. Essa mulher foi ao meio-dia, um horário extremamente quente. Gente, nós estamos falando de um deserto. Deserto, meio-dia, muito quente. Essa mulher estava lá tirando água. Lembra que ela teve 5 homens, né? Então provavelmente era uma mulher que ela era zombada, ela era rejeitada. Então ela vai naquele horário, muito provavelmente, para que ela ficasse sozinha ali tirando água, sem ter que escutar as pessoas criticando. E é justamente essa mulher que Jesus foi encontrar. Era necessário que ele passasse por aquela rota para levar aquela mulher a conhecer as verdades do Evangelho, para oferecer águas vivas, né? Para que fontes de águas vivas jorrassem de dentro dela. E é muito precioso porque a gente vê que logo depois ela vai até a cidade, ela fala para as pessoas de Jesus e as pessoas pedem para Jesus ficar mais tempo ali. E olha que coisa, né? Jesus, ele muitas vezes é rejeitado entre os judeus, mas os samaritanos, que tinham rixa com os judeus, na primeira oportunidade em que cita os samaritanos, ouvindo diretamente do Messias, eles pedem para que Jesus ficasse. E eles são quebrantados, gente. Olha que coisa, já parou para pensar nisso? Pois é, e eles pedem para Jesus ficar lá mais tempo, ele fica 2 dias lá em Samaria. O nome da cidade, eu até tinha esse nome, eu acho que tinha esse nome anotado, mas agora eu não vou me lembrar. Era Sicar, pronto. Acho que é quase certeza que era a cidade de Sicar. Aqui, ó, Sicar. Então aqui tem Samaria, cidade de Sicar. E justamente ele fica ali 2 dias e muitas pessoas daquela cidade arrependem-se e se voltam para Jesus. Né? E aí Jesus, quando ele sai dali, ele vai justamente para Galileia, e aí eu vou ler para você aqui, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa de hoje. João 4, 43 a 45 fala: E 2 dias depois, de Samaria, partiu dali e foi para Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então, muitos judeus tinham ido para Jerusalém, Jesus lá em Jerusalém fez muitos milagres, e eles receberam Jesus com festa lá em cima, mas pelos motivos errados. Né? E aí, aqui acaba a segunda etapa. Então, Jesus está de volta aqui para cima, Jesus volta para a região da Galileia, e com isso a gente encerra essa segunda etapa dessa nossa linha do tempo dos evangelhos, que é justamente do início da aparição pública, do ministério público de Jesus, quando ele retorna lá para cima. A partir da semana que vem, nós vamos continuar justamente do ministério de Jesus na região da Galileia, que é a maior parte dos evangelhos é citando, né? Na verdade, a maior parte é focando na parte no momento da crucificação. Mas quando a gente fala desse ministério de Jesus, é justamente falando do ministério da Galileia. E esse vai ser o tema, então, na nossa semana que vem, na nossa conversa. Depois a gente vai para o ministério de Jesus na Judéia, depois o ministério na Pérea, aí partimos para a crucificação e para a pós-ressurreição. Combinado? Beleza? Eu vou parar por aqui, né? Nós já estamos aí no nosso tempo, já são 8h48, temos aí 43 minutinhos de conversa. Feche seu olho rapidinho, você que ficou até agora aqui comigo. Pai, muito obrigado. Como nós nos alegramos de aprender mais sobre Ti, de aprender da Tua palavra é vida e a Tua palavra nos alimenta. Nós pedimos para que o Senhor fixe essas palavras no nosso coração e que nós possamos ter um entendimento correto acerca daquilo que o Senhor deixou para nós. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome e reconhecemos que só Tu és o nosso Rei, só Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa conversa de hoje. Lembrando, na semana que vem a gente vai estar aqui de volta às 8 horas na quinta-feira. Convide as pessoas, se você tiver alguém aí que queira aprender mais, que possa se interessar por esse tema, chama, não deixa de convidar não, para que a gente possa ter mais pessoas aqui conosco na semana que vem. Fiquei muito feliz de estar aqui. Semana que vem a gente vai prosseguir então a partir de onde a gente parou hoje, e eu acho que a gente vai ficar ainda mais provavelmente uns 2 ou 3 dias falando sobre os evangelhos, para a gente tentar ir bem a fundo em tudo que aconteceu nesses 3 anos e pouquinho aí de ministério de Jesus, certo? E depois a gente vai para Atos, e aí Atos também vai ser pauleira, gente. Aguarde. E se você não viu o período interbíblico, assista, que
com certeza vai ajudar a entender ainda mais o Novo Testamento. Combinado? Então, gente, espero vocês na semana que vem. Fiquem com Deus, tenham um restinho de semana abençoado e até mais.